Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 1º de novembro de 2018. Está no ar mais um Debates do Povo pela Rádio Povo CBN, frequência 95.5 FM e pela M 1010. A equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro, quer instituir a cobrança de mensalidades em universidades federais. Pela proposta, recursos arrecadados formariam um fundo para ajudar no financiamento das vagas para estudantes carentes. A equipe argumenta ainda que os recursos seriam importantes para reforçar o ensino básico. No entanto, o ensino público e gratuito é garantido pela Constituição e só poderia ser modificado através de uma proposta de emenda. Esse será um dos temas do Debates do Povo de hoje. Outro assunto importante é o anúncio da equipe de transição de fundir diversos ministérios. O tema é a manchete do jornal O Povo de hoje. A decisão tem causado maior polêmica. A decisão que tem causado a maior polêmica é a possível junção das pastas da Agricultura e do Meio Ambiente sob a mesma gestão. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já divulgou uma nota lamentando a decisão do governo. Para ele, se a fusão acontecer, haverá prejuízos para o agronegócio brasileiro. Outros pontos também são alvos de críticas, como a exploração estrangeira da Amazônia, o enfraquecimento da fiscalização ambiental, a falta de restrições ao agronegócio e a liberação da caça de animais. Para debater estes assuntos, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Aguanambi, Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e diretor do Instituto Mises. Você, ouvinte, participa pelo telefone 3066-4030 ou pelo WhatsApp 98166-5589. Acompanhe também a transmissão pelo Facebook O Povo CBN. E agora são 11h08. Debates do Povo. Bom dia, Rodrigo. Muito bom dia, Olá. Plínio. Bom dia. A ideia de cobrar mensalidades nas universidades federais é, em tese, boa ou má, Rodrigo? Eu acho que para cobrar para quem de fato pode pagar, eu acho que ela é super razoável. Na verdade, a proposta do Bolsonaro não é pagar para todos, é pagar para quem pode pagar, ou seja, pessoas que estão numa característica de renda maior. Hoje em dia, na realidade, os pobres pagam para os mais ricos estudarem em universidade federal. Essa é uma realidade. Na prática, hoje, 46%, segundo dados do próprio do IBGE, né, 46% da renda mais alta estuda na universidade e somente 8% da classe mais baixa estuda em universidade pública hoje. Na prática, hoje, os pobres pagam para os ricos estudarem em universidade pública. A minha visão deveria ter você pagar, quem pode pagar, deveria pagar por isso, e com isso seria uma melhoria. Quem não pode seria beneficiado, quer dizer, continuaria com o ensino público. Plínio, você está de acordo? Em tese, essa é uma boa ou uma má ideia? Primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu já defendi que estudante de escola pública que pudesse pagar, pagasse. Eu tenho, inclusive, um artigo escrito sobre essa questão. Mas eu acho o seguinte, hoje eu não defenderia mais com esse mesmo vigor, ainda que eu ache que devem existir outras formas de financiar a escola que não só com o dinheiro estatal. Eu vou falar disso mais à frente. Mas eu quero lembrar, primeiro, o seguinte, que o artigo 206 da Constituição, ele garante a gratuidade de ensino em estabelecimentos oficiais. Então, se fosse alterar isso, tem que ter PEC. Precisaria ter uma proposta de emenda constitucional que precisa de 3/5 na Câmara e 3/5 no Senado para ser aprovado. A segunda questão, inclusive o Supremo Tribunal Federal foi até mais duro do que isso, porque algumas universidades federais começaram a cobrar por matrícula, ou, se não me engano, para cursos de pós-graduação, e o STF mandou parar. O Supremo Tribunal Federal mandou parar baseado nesse artigo aqui. Né? Uma das coisas que eu acho, por exemplo, mas eu quero falar um pouco sobre isso melhor, é que a universidade não deveria cobrar de graduação, mas poderia cobrar nessas pós-graduações profissionais, por exemplo. Acho que é razoável, mas ainda gostaria de falar melhor sobre isso. Agora eu vou falar de eu não sei de que ano que é esse estudo aí que o Rodrigo falou do IBGE, mas tem 2013.
Pois é, tem um estudo da Andifes que é de 2014. E Andifes é a Associação Nacional das Instituições de Ensino Superior, os reitores, né, que se reúnem nessa instituição. E o que diz esse estudo? Eles dizem o seguinte, que, primeiro, que o Enem, lei das cotas e aumento dos campos de universidades no interior faz com que pelo menos 30%, aproximadamente 30% eu vou retomar. A lei da cotas de 2013 fez com que os estudantes das 63 universidades federais, 30% deles são oriundos de cotas. Sim. De cotas, né? Quer dizer, esse estudo aqui é de 2014. Os negros representam 47% do total de estudantes da Universidade Federal a partir dessas medidas tomadas aqui, como lei de cotas, ampliação de número de campos. Isso fez com que mudasse o perfil do estudante da Universidade Federal. E segundo esse estudo da Andifes, está disponível, as pessoas podem procurar na internet, eles dizem que 66% dos estudantes das escolas, das instituições de nível superior federais, das universidades federais, tem renda média, observe, renda média de um salário mínimo e meio. Ou seja, esse pessoal não pagaria, continuaria sem pagar. Não é isso? Isso comprovaria que não beneficia essa mais equipe, tanto a classe não, essa média equipe alta. do Bolsonaro, ela parte de um princípio... Mas o pessoal do Bolsonaro concorda que esse pessoal continue sem pagar. Tá, não há nenhuma proposta no sentido das pessoas mais pobres pagarem a universidade. A proposta ela envolve exatamente os mais ricos, quem está na classe mais rica, quem é acima de média, salário de média familiar per capita, acima de R$20 mil para começar a pagar. Você pensa o seguinte, esse pessoal estudou em escolas particulares caríssimas durante todo o período do ensino fundamental e médio. Por que ele não consegue continuar pagando essa mensalidade durante esse período? Em nenhum momento, só para ficar claro, é chato às vezes ficar corrigindo alguma coisa que foi dito pelo Bolsonaro. Eu sei que assim, há uma vontade muito grande de querer ser contrário ao que ele disse, mas o que a proposta deles tem é os mais ricos pagarem. Nunca foi direcionado aos mais pobres pagarem, só para ficar claro. Na minha visão, deveria ir assim, essa é uma das fontes de custeio, né? E eu acho que ela não resolveria, que fique muito claro. Muito caro você manter a universidade, é muito complicado manter a universidade, eu acho que tem que ir muito além disso e pensar em soluções diversas, né? Como, por exemplo, você pensar em ex-alunos pagarem, né? Contribuírem, ajudarem os próprios ex-alunos, como existe no mundo todo, de você pensar que pode ser licenciada a marca da universidade, de você pensar que pode ter uma junção entre a iniciativa privada e as universidades. Eu acho que essa é a visão que tem que começar a se ter. Pois é, mas deixa eu concluir, conforme eu estava dizendo, essa equipe do Bolsonaro, ele parte do princípio errado. O princípio que eles dizem, o que eles dizem é que a maioria, você vai, normalmente assim, você vai numa escola no nível superior, você vê lá o pátio cheio de carro, então quer dizer que a maioria que estuda lá é rica. Não é, isso está provado. 66% tem renda média de um salário mínimo e meio. Esses 40%, qual seria a renda deles? Não tem um estudo. Porque quem ganha mais de um salário mínimo e meio, vamos combinar, né? Quem ganha 2, 3, 4 salários mínimos e meio não é rico. Né? Então, o que as pessoas que dizem que... Então, primeiro, não tem esse cálculo. Não tem esse cálculo para saber quem de fato é rico na universidade, quem de fato poderia pagar. Então, isso precisaria ser avaliado. A outra questão é o custo. Por exemplo, para você, tem uma professora, a Nina Ranieri, que ela é professora de Direito da USP. Ela diz o seguinte, que precisa fazer melhor esse cálculo, e ela acha que para a universidade fazer frente, funcionar sem dinheiro público, por exemplo, ou ser vantagem você cobrar a mensalidade, você teria que ter uma burocracia, não sei o quê. Mas talvez semelhante ao que tem no Bolsa Família. Ela diz o seguinte, que você precisaria cobrar alguma coisa no patamar do que a Harvard cobra. $70 mil por ano. Eu acho que são 200, essa é uma pergunta... É uma pergunta do ouvinte Carlos Barros, do Montese. Quanto deve ser esse valor? Pois é. Hoje o custo da universidade pública vale quase 4 vezes mais do custo da universidade por aluno na universidade privada. Só que a universidade privada não faz pesquisa nem extensão. Ele não vai deixar... Deixa eu molhar o bico. Você me interrompeu uma vez, eu vou devolver uma para você. Tá certo. Eu não costumo interromper, não. Desculpa, mas não tem problema. Universidade privada não tem pesquisa... Não paga funcionário público aposentado, que a universidade pública paga,
e também, bom, enfim. Eram as ressalvas que eu fazia. E não tem hospitais, né? E não tem hospitais. Eram as ressalvas que eu ia fazer, que não tinha hospital, exatamente, mas assim, é um custo muito maior. Eu acho que se você tirar mas mesmo que você tire todo esse custo, Plínio, ainda dá 2,5 vezes a mais do que todo que custa na universidade privada. Mas mesmo, é interessante que na pesquisa, se você hoje for, o pessoal da tecnologia não gosta que eu fale disso, mas eu vou falar, né? Se você for hoje na Universidade Federal, na parte de tecnologia, você vai ver uma ampla parceria entre a iniciativa privada e os setores de tecnologia, informática, engenharia, todas elas trabalham muito bem e trazem recursos para as universidades. Existem salas lá, sala Apple, sala Dell, né? Existe uma possibilidade imensa em relação a isso. Outra coisa que é impossível hoje, que deveria ser uma outra fonte de custeio para a universidade, seria a possibilidade por exemplo, o Plínio, que quer ter lá um auditório, uma biblioteca com o nome dele, ele quer doar para a universidade, no setor de jornalismo para lá, ele quer doar para lá, ele não consegue fazer isso, né? Se você for doar algo, você tem que doar para a União ou para o Estado do Ceará, que se for o caso, se quiser, vai pegar esse dinheiro e direcionar para isso. Mas você não pode fazer essa doação direta à universidade, o que dificulta muito a possibilidade de outras fontes de custeio, ou seja, de outras fontes de resolver isso. Que fique muito claro, mesmo que a mensalidade venha a existir, isso não resolverá o problema do custo da universidade, né? Só vai diminuir. Ameniza. A minha lógica, Tardan, seria ao contrário, né? Por exemplo, quem ganha, todo mundo tem que pagar. Quem ganha abaixo de 20 mil, demonstra que ganha abaixo de 20 mil na sua renda familiar e vai provando isso. Ou seja, você prova que não tem essa renda. E você consegue verter. Um simples declaração de imposto de renda resolveria isso facilmente. Você vai escalonando. O nosso ouvinte, Manuel do Eusébio, diz: sou favorável à mensalidade nas universidades públicas, pois na maioria das pessoas que fazem medicina e engenharia são pessoas de classe alta. Gostaria de perguntar ao Plínio, normalmente qual tipo de pessoas passa para a medicina? Pobres ou ricas? Eu não tenho uma pesquisa hoje de como isso está atualmente depois com as questões de cotas, etc. Mas as cotas corrigiram um pouco isso. Hoje tem mais... Eu digo isso por experiência própria. Eu coordeno, que aliás o Tardan foi um dos fundadores também, um curso aqui para novos jornalistas no jornal, os novos talentos. O que eu observei, isso já tem 10 anos. 10 anos, né, Tardan? Por aí, né? Está na 20ª turma, 2 turmas por ano. Tem 11 anos. 11 anos. Nas primeiras turmas que eu selecionava, era só gente de classe média. Só gente de classe média e moradores aqui do miolo da aldeota. Hoje, o Tardan acompanha um pouco isso, a gente seleciona pessoas das mais diversas classes sociais e dos mais diversos bairros da sociedade, porque as cotas botaram essas pessoas para dentro da universidade. E aqui dentro, elas não ficam devendo para nenhum outro jornalista em qualquer aspecto, né? Nós temos aqui várias pessoas que foram cotistas, que entraram na universidade por causa de Enem. Então, eu acho que essa é uma questão. Agora, eu concordo com o Rodrigo quando ele diz que é difícil até você doar dinheiro para a universidade. Isso não pode ser assim. Eu concordo quando eu acho que a universidade deveria ter mais acordos com indústrias, organizações não governamentais, etc. Agora, a questão um risco, se você cobrar mensalidade, é por exemplo, hoje, uma universidade pública, ela se preocupa, uma boa parte delas, não todas, né? Tanto é que se você pegar as 30 melhores universidades do Brasil, um ranking da Folha, só 2 são privadas. Então, essas universidades, eu penso, elas estão mais preocupadas com recursos, arrecadar com recursos, do que dar um bom ensino. E se teme que, se essa lógica for para a universidade pública, acabe acontecendo isso também. O nosso ouvinte Ernesto de Almeida, da Messejana, diz: a verdade é que as universidades federais são polos de universitários com a maior capacidade econômica. Essa proposta do Bolsonaro tende a gerar até mais vagas no ensino público, visto que o aluno que tem condições vai acabar optando pela faculdade particular, visto que essa tem maior estrutura e não sofre com greves. Depende, né? Você tem que pensar o seguinte: a universidade, ela tem ensino, pesquisa e extensão. São 3 coisas que não podem não deixar de lado, né? Ensino é o dia a dia, o professor ali passando o seu conhecimento. A pesquisa é você produzindo e a extensão é você falando para a sociedade. Esse tripé que a universidade tem é necessário demais, porque ele tem uma função social muito importante. Ele passa, como o Plínio disse, os jornalistas que fazem parte, as pessoas que estão entrando no mercado, são extremamente necessários, que tenham essa integração com a própria sociedade. Mais uma vez, eu repito,
Um exemplo que a gente vai ter, que a gente tem fora do Brasil, em Harvard, é a possibilidade, por exemplo, de quem ganha até determinado quem recebe até determinado valor, ele não pagar a universidade. Eu acho que isso é possível no Brasil e é um avanço no Brasil, é um caminho que pode ser para diminuir o custo para a sociedade. Ok, vamos chamar aqui agora um intervalo e no próximo bloco já vamos começar. Nisso? A gente vai falar mais um pouquinho desse tema. Eu queria falar só para encerrar e vamos falar da grande reforma ministerial. Aliás, uma notícia agora de última hora, o Sérgio Moro aceitou o convite para ser ministro da Justiça, que é uma pasta, parece que foi também encorpada aí, né? Ela ganhou também a parte de segurança, não é isso? Exato. Mas falaremos disso no próximo bloco. Até já! Debates do Povo. Estamos de volta com o Debate do Povo, com as presenças aqui de Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e diretor do Instituto Mises. Temos aqui várias participações de ouvintes. Eu vou ler aqui duas, uma direcionada ao Plínio e outra, pelo que eu entendi, ao Rodrigo. O Marcos, do Monte Castelo, diz: Plínio, a Unifor tem uma base sólida de ensino, pesquisa e extensão, e tem hospital e clínicas odontológicas. E aqui eu queria fazer um outro comentário aqui. Rapaz, cadê que agora eu não estou encontrando aqui? Não... Ah, sim, está aqui. É do Marcelino Pequeno, que ele disse da UFC. Esse comentário dele acho que é direcionado a você, Rodrigo. Uhum. Ele diz: hoje 50% das vagas são destinadas para cotas. Isso, por si só, já invalida a razão da proposta. E o dado do debatedor está defasado. Universidade e pesquisa são financiados pelo governo no mundo todo. A proposta mal esconde que quer sucatear as universidades federais, as melhores universidades do país. As faculdades privadas não são um bom exemplo. Aliás, o exemplo é ao contrário, diz aqui o nosso ouvinte Marcelino Pequeno, da UFC. Eu sou fruto da Unifor, eu fui graduado na Unifor, fiz mestrado na Unifor, então eu sou um fã da universidade, um fã de tudo que ela representa aqui em Fortaleza. Com relação à Universidade Federal do Ceará, se a metade é cotista, eles não vão poder pagar, se eles não podem pagar, então quem pode pagar, paga.
Na prática não invalida em nada, ele só está dizendo que quem pode pagar, vai pagar. Quem não pode pagar, o caso da maioria dos cotistas, não pagarão. Isso é muito tranquilo, não há tanta discussão sobre isso. Na verdade, faz é confirmar o que eu estou dizendo. Se eu tenho 50% de cotistas que não podem pagar, os outros 50% que não são cotistas, vai ser analisado caso a caso quem poderia e quem não poderia pagar. O que não pode acontecer é que os mais pobres paguem para os mais ricos estudarem, que é uma realidade que existe hoje. Porque é uma transferência de renda ao contrário. O Plínio queria falar alguma coisa, né, o que eu quero dizer é o seguinte, eu já disse que eu acho que tem alguma, eu falei de mestrado profissionalizante e tal, eu acho que existe, digamos, uma mediação entre isso, que você não transforme a universidade pública numa universidade privada, que vai ter que correr atrás de dinheiro, porque a universidade privada faz isso, e não estou dizendo que todas fazem do mesmo modo, tem outras mais, outras menos. A Unifal, por exemplo, tem sim trabalhos de extensão muito interessantes. E excelentes. São ótimos. Mas não é tudo assim. Quer dizer, nós não podemos deixar que a lógica do dinheiro impere na universidade pública. Essa é a questão central, né? O que tem que prevalecer na universidade pública é a lógica de formar pessoas para a sociedade, formar profissionais, ensino, extensão, pesquisa, etc. Essa deve ser a lógica. Agora, tem um modelo Só uma parte, só te interromper. Só tem que lembrar nesse ponto que é quanto custa e quem paga. Eu acho que é o único ponto importante. Não, quem paga é o Estado, né? No quem caso. paga somos nós. O Estado não tem recurso. Pois é, mas enfim, pode usar o termo que você quiser, mas é o Estado, você contribui ao Estado, ou paga imposto e o Estado redistribui essa verba. O que o Estado deve proporcionar aos seus cidadãos? Mas deixa eu concluir aqui. Tem um modelo, eu dou uma pesquisadinha sobre isso para falar aqui hoje, que eu acho um modelo interessante, que o pessoal chama de modelo australiano, que é aplicado na Austrália. Como é que funciona lá? Obviamente, isso ia demorar para gerar recursos. Mas todo estudante da Universidade Australiana paga. Agora, paga depois que sai. Então, o que acontece? E paga de acordo com aquilo que ganha. É o que eles chamam de SR. Então, eu não pesquisei, não sei, mas então, e funciona assim, depois de 10 anos ou 15 anos, aquela dívida a pessoa pagou ou não, ela é cancelada. Então, por que eles fazem isso? Para o estudante não ter medo de assumir a dívida, hoje a pessoa pega um financiamento, depois pode ser que não pague. Que é o FIES, você está se referindo. Porque você paga, você tem um valor global, aí você paga mensalmente. A ideia lá é que você paga tipo uma percentagem sobre aquilo que você vai ganhar. Exatamente. Então você estudou. Então, o que faz na Austrália? O estudante devolve aquilo que recebeu. E devolve de acordo com a sua possibilidade. Né? E tem um prazo que, se ele não conseguir pagar a dívida é cancelada. Então, ele não tem medo de não poder pagar aquela dívida. Eu acho que é um modelo interessante que deveria ser estudado, porque aí não impera a lógica mercantil na universidade. Mas eu acho que são transições que têm que ser feitas com tranquilidade. Eu acho que a gente tem que ter, tipo assim, se for fazer uma transição dessa, não tem que ser porrada. Exatamente. Faz a transição tranquila. Eu acho que esse é o passo. Eu gosto dessa ideia. Ok, vamos mudar agora um pouco concordamos, tá vendo? Vou dar até a mão aqui pro Rodrigo aí, ó. Deixa eu filmar. Tá na hora mesmo de mudar de assunto. Vocês concordando, tá errado, né? Tem alguma coisa errada. Vamos mudar. Vamos falar agora sobre essa reforma ministerial em curso. Como eu disse há pouco, Sérgio Moro aceitou o convite para ser ministro da Justiça. Ele se reuniu com o presidente eleito hoje pela manhã. E ele assumiria essa parte que foi encorpada, né? Acho que dá para dizer assim. Ela foi fortalecida, né? Ela ganha também a parte de segurança. Continua o Ministério. Ele vai adotar Justiça e Segurança Pública. Isso. Que hoje é o Ministério do lado pernambucano, como é o nome dele? E hoje, então... O Jungmann, Raul Jungmann. Além de... O que está em curso nesse momento? O Superministério da Economia parece que já é uma decisão tomada também. O da Ciência e Tecnologia com o Ensino Superior, que é o do astronauta, que assumiu, né, que já aceitou o convite, também parece ser já uma decisão mais do que tomada. Outras junções importantes são esse da Justiça com Segurança, o da Educação com Cultura e Turismo. Agricultura também, e Meio Ambiente, que é o que está dando confusão agora, né? E o Agricultura com Meio Ambiente, esse é o mais polêmico, me parece. E tem ainda o do Desenvolvimento Social com Direitos Humanos, que também devem ser fundidos. Que consequências poderíamos ter com a junção de
tantos ministérios, né? Quais os pontos positivos e negativos sinalizados até agora com esse enxugamento do número de ministérios? Rodrigo. Primeiro, a sinalização clara de objetivo de cortar gastos. Mas como a gente falou ontem, não basta só cortar as cabeças. Você tem que melhorar a estrutura, enxugar o número absurdo que nós temos hoje de cargos comissionados. Um presidente tem 10 mil cargos comissionados à sua disposição. É um número absurdo. Eu sempre impressiono, né, agora, aqui tanto o governo do Estado como o governo municipal, quanto carga esse povo tem, quanto cargo à disposição eles têm. Eu acho que isso é um absurdo completo, até porque, em tese, o Estado é para continuar funcionando. Quando você muda o presidente, você muda, obviamente, o direcionamento, a visão, mas o Estado é para continuar funcionando e caminhando. Uhum. Eu gosto da ideia de junção, porque na prática, uma coisa que tem que ser lembrada, não é porque deixou de ter o Ministério que deixou de ter a legislação. Né? O pessoal está muito preocupado, não vai ter o Ministério do Meio Ambiente, mas toda a legislação ambiental, que por sinal é caótica, né? Tanto município como Estado como União legislam sobre esse tema, então é uma legislação absurda. Toda essa legislação ela continua em vigor. Não é porque se juntou ministérios, não é porque os ministérios ficaram em conjuntos que a legislação abaixo deles desapareceu, que fica muito claro. E, Plínio, o que você está achando dessa junção de ministérios? Não, na verdade, eu vou ler aqui, é a própria crítica das próprias... Você por não exemplo, gostou, é isso? Não, eu não sei o que vai acontecer. Agora, por exemplo... Tá achando bacana, não? Tá animado com essa... Eu não estou animado com esse governo, você sabe disso. Eu venho dizendo isso repetidamente. Eu acho que, enfim, nós vamos ver fazer água logo, logo isso, né? Você está torcendo? Não, eu estou olhando o que está acontecendo. Né? Por mim, se tudo desse certo com o Temer, por exemplo, seria ótimo. Se tudo desse certo com a Dilma, seria ótimo para todo mundo. Com o Bolsonaro, não, Plínio? Agora, seria ótimo. Agora, o problema é que se isso vai dar certo, né? Se você pegar o histórico passado, a tendência é não dar certo. Né? Você pega, por exemplo, por que 15 ministérios? O Bolsonaro 16 ou 14, o né? Bolsonaro tirou esse número da cabeça, agora tem que dar martelada até transformar em 15. Né? Duvido que ele tenha feito algum estudo antes de falar que devia ter 15 ministérios. Duvido que alguém acha. Aí ele pega, por exemplo, o Ministério da de não ter sido Fazenda, Planejamento, alianças, né? E Indústria e Comércio. Os próprios empresários estão reclamando. Alguns estão reclamando, né? dessa reclamando. Grande união aí os empresários. do não é o Plínio né? Bortolotto que é assalariado que está reclamando, são os empresários. Eles estão dizendo assim, deixa eu ver aqui quem deu. Hoje na coluna do Eliomar, saiu o Mauro Filho disse o seguinte: a Fazenda tem o papel de contratar ações e puxar ações para dentro do governo. Já o Ministério da Indústria estimula vamos ações só lembrar para que fora. O Mauro Filho é o homem da economia do Ciro, que por sua vez já se disse oposição, claro, ao Bolsonaro. Mas já é candidato claro em 2022. Isso, então, agora vocês me esperam acabar de falar. Tá bom. Agora só que tem uma declaração idêntica ao do Mauro Filho numa matéria de hoje da Folha, de um empresário, dizendo que isso não vai dar certo e que já foi tentado no governo Collor. Isso não sou eu que estou falando, não, são os empresários. Esse empresário, que eu não anotei o nome dele, diz assim: Fazenda tem que fazer o ajuste fiscal e redução de despesas. A indústria é suporte para a economia. Mas então, se os empresários não estão gostando... Não estão gostando. Você acha que você pega o Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura. Os maiores as maiores empresas de agronegócio, Blairo Moge, por exemplo, está dizendo que vai dar errado, porque isso vai ter repercussão internacional. Ele diz que vai prejudicar o agronegócio. Prejudicar o próprio agronegócio. E o Blairo Maggi é um cara do agronegócio. Eu estou realmente estranhando aqui. Você está defendendo aqui o Blairo Maggi e os empresários. Não estou defendendo, não. Eu estou dizendo que eles próprios, que elegeram o Bolsonaro, estão fazendo críticas ao Bolsonaro. E não são críticas quaisquer, não. São críticas de fundo. Só começar por um ponto um pouco antes aqui, Tatanã. É muito fácil explicar por que Dilma chegou a ter 39 ministérios, né? Faltou só 40, né? Para ficar aquele ditado antigo. Mas ela chegou a ter 39 ministérios, porque tinha que agradar Deus e todo mundo com esse número. Coalizão política muito grande e havia necessidade de acomodar todos. Como o governo do Estado, como falou ontem, uma foto da secretariado do governo do Estado, que tinha um secretariado que foi a maior coalizão da história do Estado do Ceará, que teve que agradar várias pessoas. Estão criando agora a Secretaria da Secretaria, né? Que é basicamente o que foi criado também no governo Dilma. Na prática, hoje, o que está sendo feito é a administração clara e necessária para que consiga se trabalhar bem. Eu gosto muito desse... Eu fui pesquisar ontem um eventual possível ministro da Agricultura e do Meio Ambiente, ele disse o seguinte:
há uma mudança que tem que ser feita, né? Sai a ideia do produzir versus o preservar e entra a ideia do produzir mais preservar, somar, não dividir. Que fique claro, hoje quem mantém o PIB do país é o agronegócio. Nós precisamos desse agronegócio funcionando bem e respeitando o campo, permitindo que hajam novas produções. Mas tem que respeitar o meio ambiente. Claro, também. a ideia da tragédia dos comuns, que é uma ideia da escola de Chicago, ela diz que normalmente o dono do campo prejudica o campo de outros, né? Não o seu próprio campo, exatamente para permanecer produzindo e por continuar produzindo para o Brasil e alimentando as pessoas no Brasil e no mundo todo. É isso. Plínio. Você sentiu que você ficou calado ok. aqui? Não, tá tudo bem? É isso. Quem está fazendo a crítica não é a esquerda. É. São os próprios aliados do Bolsonaro. Eu só estou dizendo isso. Como dizia o saudoso Tarcísio Leitão, eu estou apenas narrando o jogo. Mas tem um ponto também. Os empresários já anunciaram um aumento de investimento em todo o país. O dono da Havan já anunciou, a Toyota já anunciou. Uma série de empresas estão anunciando um aumento de investimento absurdo no Brasil nos próximos anos. Né? Nós teremos provavelmente um aumento de emprego fortemente nos próximos 2 anos. Tá gravado aí, depois nós vamos ver isso aí. Temos muitas participações de ouvintes aqui. O José Gilson, do Luciano Cavalcante, diz: a grande maioria que estuda na Unifor é um rescaldo de quem não passou na UFC. Não é mais verdade isso. Muitos que pagam ensino básico particular preconceito passam na... absurdo isso aí. Ele continua aqui. Muitos que pagam ensino básico particular passam na UFC. E quem não paga esse ensino básico paga faculdades como Unifor por meio do FIES. Não é mais verdade, né? 50% dos estudantes da Unifor vêm de ProUnifiéis. Da Unifor, desculpe, da UFC, entram por meio das cotas. São estudantes de escolas públicas, do ensino médio de escolas públicas. Não procede mais essa... Aliás, quando começou a abrir muita escola privada por aqui... E ao aqui... mesmo tempo nem procede o inverso também, né? Que só o rescaldo está na... De jeito nenhum. Hoje tem gente que escolhe. Então, e outra coisa, quando começou a abrir as universidades privadas aqui, que teve aquele boom de universidades privadas, o sindicato dos jornalistas começou a ficar contra e tal, eu defendi que abrisse. Eu acho que o problema não é você abrir a universidade. Eu falo, não, vocês têm que depois exigir que dê boa qualidade e não que não abra. Agora, você ter alguns critérios para abrir, eu também acho importante, porque normalmente se abre muitas faculdades que você precisa agora não é mais lousa, né, mas de uma lousa e de um giz, né? Então você precisa ver qual é a necessidade do local e da região e incentivar que abram faculdades daquele setor, né, e universidades. Ok. Mas eu acho ter o sistema público e privado, ok. Eu também estudei numa escola privada. No meu tempo, Plínio, só havia faculdade de Direito, quando eu fiz faculdade de Direito, só havia Unifor e Federal, né? Hoje o número exatamente. É absurdo. Que bom que é. Aqui o Soares, nosso ouvinte Soares, ele dirige algumas perguntas para o Plínio e para o Rodrigo. Ele diz: Plínio, seus números sobre regime geral e público têm sentido, mas a última versão do projeto de reforma Temer não era para cortar os privilégios do setor público. Você concorda, Plínio? Eu não entendi do que ele está falando, desculpe. Tem outra pergunta aqui para o Rodrigo, que também... Esses tantos cargos comissionados é mais uma forma de comprar votos, manter-se no poder. Quanto menos, melhor. É porque eu falei que o número de cargos à disposição era muito grande. De fato, é mesmo. É a forma de manter a coalizão, de manter aliados felizes, né? É impressionante como a nossa Câmara dos Vereadores tem cargos comissionados. É impressionante como o governo tem cargos, do Estado tem cargos comissionados, a Prefeitura tem cargos comissionados. São números absurdos de pessoas que vão entrar lá exatamente para agradar a máquina. E você via essas pessoas no cargo comissionado fazendo campanha em plena eleição. Você via essas pessoas na rua que deviam estar trabalhando, na rua fazendo campanha para o candidato do governo. Então é aqui o nosso ouvinte Henrique diz: avisa ao Plínio que Estados Unidos, França e Alemanha têm 15 ministérios, Índia tem 13. Não sei desse número. O que tem? Não tem nada a ver com o meu argumento. Não? O que eu disse foi que o Bolsonaro falou um número aleatório e duvido que alguém me apresente um estudo que ele tenha feito antes de chutar esse número. Duvido. O Paulo Guedes já falava há bastante tempo, que é o cara que tem uma preparação muito razoável, já falava sempre em 15 ministérios. Mas por que está dando esse bolo, então? Não, entenda. Uma coisa que vai acontecer no Brasil é que as pessoas estão muito acostumadas, os empresários, maus empresários, corporativistas, patrimonialistas, estão muito preocupados em querer ter o seu benefício, seu subsídio, sua boquinha. E isso precisa acabar, Plínio. O nosso ouvinte, Mauro Souza, taxista da Praia do Futuro, ele toca num ponto fundamental aqui. Gostaria de saber por que todos estão aceitando o Paulo Guedes como ministro se ele é acusado de corrupção nos fundos de pensão. Não é. A tese não é combater a corrupção?
Paulo Guedes não tem nenhuma acusação sobre isso. Isso é fake news, como era a fake news de ontem do Fraga também era fake news. Então, assim, só para Não, Fraga tem um vídeo do Bolsonaro dizendo que ia chamar você para ser coordenador de bancada dele. Mas nunca chamou para ser coordenador de campanha. Isso aí foi antes da campanha, em abril do ano passado, antes da condenação dele. Nunca houve convite para o Ministério, que é o que foi anunciado ontem. Sim, voltando aqui, vamos falar dos ministérios. Esse do Agricultura e Meio Ambiente. É possível, então, Rodrigo, se eu entendi esses argumentos, você defende essa união dos dois ministérios? Eu acho que inclusive, essas outras fusões todas. Eu defendo as fusões como todo, acho que vão funcionar bem, na minha visão. Eu acho, inclusive, que a ideia de meio ambiente, o negócio, eles têm que caminhar em conjunto. Na prática, a agricultura, né, o agronegócio do Brasil, ele tem que continuar funcionando e, obviamente, respeitando o meio ambiente. É uma questão de lógica. Até para você continuar produzindo, você tem que ter um campo, né? Você tem que ter água, você tem que ter toda a região limpa para conseguir continuar funcionando. É uma preocupação, deve ser uma preocupação, na minha visão, de empresários que entendem do mercado fazer isso. E mais, nós precisamos ter um marco regulatório ambiental muito mais simples do que nós tínhamos. O marco regulatório ambiental do Brasil é caótico. É muito difícil você empreender nessa área. Para você empreender nessa área do campo no Brasil, você tem que ter muito dinheiro para conseguir ter licença. Nós temos licenças sobrepostas. Às vezes, um empreendedor do campo ele precisa ter uma licença da SELMA, da Secretaria do Meio Ambiente, e da Secretaria do Estado, que são caríssimas e dificultam muito esse empreendimento. Nós precisamos melhorar o marco regulatório do campo fortemente, exatamente para voltar à produção. O Ceará, por exemplo, já foi um dia o maior produtor de algodão desse estado. A estrada do algodão que liga, né, ali o triângulo até Quixadá, você via algodão, havia determinada fotos mostrando isso, eu não era vivo, mostrando que havia produção de algodão do lado do outro. Isso acabou. Por que acabou? Qual é a razão? Por que isso não pode ser retomado? O que é que falta para a gente voltar ao seu estado produtor que nós já fomos? O Santiago Júnior pergunta: Rodrigo, reduzir o número de ministérios e transformar ministérios atuais em secretarias dentro dos que restaram não irá manter os cabides de emprego? Irá, e eu acho que isso, na minha visão, não deve ser como secretaria. Isso, na prática, eu acho que a gente deve estruturar, enxugar e fazer isso funcionar, que é a crítica que o Plínio está fazendo. Houve um estudo disso, quais são os passos que devem ser feitos. Eu acho que tem que ser trabalhado fortemente nisso para explicar como é que vai funcionar isso e qual a sequência disso. É uma dor de cabeça, porque, enfim, o governo cresceu de 2012 até 2016, né? Mesmo com o Temer, o governo continuou crescendo fortemente e isso precisa ser diminuído, urgentemente. Tem um ouvinte aqui, Arthur Cabral, que ele radicaliza. Tem que acabar com todos os ministérios. Aí... É difícil, né? A ditadura fez isso, nem não há como, né? A visão dele, eu acho que é tornar sem Estado, né? O anarcocapitalismo. Quem sabe, né? O anarquismo prega isso, né? A ausência completa do Estado. E existe nessa ideia do austro-libertarianismo a ideia do anarcocapitalismo, né? Que é a ideia de não ter Estado e dizer que os contratos vão regular as relações. Sim. Tem um ponto também, aí, quando a gente estava falando aqui sobre a mensalidade no ensino superior, que tem um caso que tem que ser pensado, né? Caso, por exemplo, um aluno que pode pagar hoje a universidade, porque tem a renda familiar para isso, mas se acontecer algo que ele deixe de poder pagar, por qualquer motivo que seja, como é que fica a situação desse aluno? Eu acho que há formas, existem, inclusive, algumas universidades que cobram mensalidade, você tem seguro, né? Quando o pai, a Unifor mesmo, que você paga a mensalidade, está embutido na sua mensalidade um seguro. Seu pai morre, alguém morre, alguém que lhe sustenta morre, ou tem uma situação específica, alguém fica desabilitado, né? Não consegue voltar ao trabalho, por aposentadoria, por qualquer razão, você consegue continuar mantendo isso. Eu acho que se muda a condição, muda a realidade do aluno também. Isso pode ser trabalhado e resolvido facilmente. Nosso ouvinte, o Robério, do táxi, ele diz que sou favorável ao pagamento de taxas. Seria injusto usar uma instituição desse nível de graça. Plínio, eu queria te voltar aqui um ponto que a gente tocou, que você abordou, que eu acho que é uma questão de fundamento. Como é que você acha que o Estado deve se relacionar com os cidadãos? Saúde e educação são direitos fundamentais de todo cidadão? Que outros direitos? Quer dizer, o que você acha? O cidadão ele tem direitos e deveres, né? Esses deveres ali são bem sabidos, ali, eles pagam, etc. Os recursos que você se referiu há pouco aqui, que o Rodrigo falou que era o Estado, aí o Rodrigo falou, não, o dinheiro é nosso, não é do Estado, o Estado não tem dinheiro, etc. O que o Estado deve proporcionar aos cidadãos? Quais são os direitos fundamentais, na sua visão? Essas questões estão escritas na Constituição, não é? Saúde, educação, trabalho, enfim, para propiciar um ambiente que as pessoas possam trabalhar, viver, ter saúde, educação, essas questões básicas que são próprias que a pessoa possa se desenvolver. Agora,
Aí, normalmente os liberais dizem o seguinte, né? Você tem um Estado mínimo que não interfere em nada e as questões se resolvem. Eu acho que não. Se você pegar, por exemplo, esse negócio da meritocracia, por exemplo, como é que você pode comparar uma pessoa de classe média com um menino que está estudando lá no sertão, atravessando um rio, estudando numa escola precária? Se não tiver cota, por exemplo, como é que um menino desse chega na universidade? Então, eu acho que o Estado tem que intervir nisso, né? Uhum. Eu sempre digo o seguinte, se você pegar 100 pessoas e entregar R$100 para cada uma, você vai ter uma que vai ficar milionária, uma que vai ficar remediada, outra mais ou menos. Agora, mesmo essa pessoa que fique no último fim da fila, né, alguém tem que ajudar essa pessoa, você não pode abandoná-la. Então, eu acho que o papel do Estado é cumprir com essas obrigações. Mas né? você defende a igualdade no fim, né, ou no começo? Não. Você pega, por exemplo, Rodrigo... Se está todo mundo igual, você defende que o Estado ajude mesmo? Não, e você veja só, se você tem, digamos, numa sociedade, 10 pessoas que não têm trabalho, você pode dizer que o problema é daquelas 10 pessoas. Mas se você pega uma sociedade que tem 13 milhões de desempregados, você não pode dizer que o problema é do desempregado. 12,5 agora, né? 12 milhões Vamos agora a um rápido intervalo. Eu acho que o Estado tem que intervir nessas questões. Vamos a um rápido intervalo. Lembrando que os ouvintes participam pelo 3066-4030, pelo WhatsApp 981665589 ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. Até já! Debates do Povo. Estamos de volta com Debates do Povo, com as presenças de Rodrigo Marinho e Plínio Bortolotti. Um ouvinte aqui manda para lembrar, Rodrigo, é direcionado a você, que o Paulo Guedes está sim sendo investigado, tá? Se for num comentário de um outro ouvinte que foi feito. É porque foi dito que ele era réu. Falou que era réu. Tá sendo, e é em caso de aplicação de fundos de pensão mesmo. Ele falou que era réu. Previdência. Mas assim, quem é trader acaba participando, acaba tendo investigação do jogo. E tem que ser investigado. Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar o programa, faltam 7 minutos e meio, mas queria saber bem claramente a opinião de vocês sobre o Sérgio Moro, né, que já aceitou ser o ministro da Justiça e
segurança pública. Ele vai ser um bom ministro, Plínio, você acredita? Eu vou ser bem rápido, porque o Rodrigo disse que queria falar também sobre o Estado. A hora que eu falei que o Estado tinha que garantir saúde e educação, eu esqueci da segurança também, que o Estado tem que garantir isso. Justiça, né? Não? Bom, justiça acho que é outro, quer dizer, outro departamento não, né? Mas você tem um judiciário, né? Se você, eu estou falando na separação dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Está falando mais do executivo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu vou ser bem rapidinho para deixar esse espaço para o Rodrigo, já que a gente concordou em alguma coisa hoje, eu vou deixar esse espaço para ele. Tá legal hoje. Mas é o seguinte... Tá bom o debate hoje, né? Não estamos debatendo. Tá bom, eu digo o seguinte, ó. Ouvintes elogiando muito. O Rodrigo Moro... Ele fez Rodrigo Moro, viu? O Rodrigo Moro, gostei aí. Gostei aí. Desculpa aí, foi sem querer mesmo, desculpa. O Sérgio Moro... Não, pra mim é um elogio, só pra ficar claro. Ok, tá bom. O Sérgio Moro, ele fez o seguinte, ele assinou embaixo e botou um concordo em todas as acusações que o PT fez contra ele. Porque ele agiu agora menos... O que a impressão que dá, que vai ficar, é que ele vinha o tempo todo agindo como um político e não como um juiz. É só isso. Eu discordo frontalmente, talvez um dos melhores juízes que o Brasil já teve, um cara extremamente preparado, é mestre, é doutor, tem uma formação muito melhor, por exemplo, do que tem o Toffoli, né, que foi o advogado do PT escolhido. Nunca, é engraçado, a imprensa tem falado isso, alguns da imprensa têm falado isso, principalmente a imprensa mais aliada ao PT, mas nunca ninguém falou isso sobre o Ricardo Lewandowski, nunca ninguém falou isso sobre a questão agora Gilmar Mendes, agora aliado, Gilmar Mendes que era inimigo, agora aliado, e nunca ninguém falou disso sobre o Toffoli, né? Essa coisa dessa passagem que aconteceu com relação a esses senhores. Inclusive o Toffoli foi advogado do PT, foi advogado pessoal do Lula, então você tem toda a característica dele. Quando ele foi nomeado para o Supremo, ninguém estranhou muito isso, só para dar um paralelo. Ele virou juiz da Suprema Corte, né? O juiz Sérgio Moro, ele tem um papel fundamental, ele é um exemplo dessa mudança desse cenário do Brasil. Nós, antigamente, né, o Plínio já deve ter dito isso no passado, que nós não tínhamos gente rica presa no Brasil. Hoje, as pessoas mais ricas do Brasil que cometeram crimes estão presas. Né? Você tem pessoas de alto escalão, senadores, deputados, ex-ministros presos, e hoje indiferente, sendo do PT ou do PSDB, Beto Richa que o diga, certo? Beto Richa que o diga, Aécio que também está participando do processo, vários membros do PSDB que começam a ser condenados, independente de partido, está todo levando a porrada. Obviamente, quem está no governo há mais tempo acaba tendo maior responsabilidade, não tem jeito, o momento político do Brasil e esse momento de mudança, principalmente do Brasil começar a se tornar cada vez mais intolerante com corruptos, o Sérgio Moro representa esse momento e é um orgulho para a nação ter a possibilidade de ter ele como ministro da Justiça. Eu acho que será fantástico para o Brasil, discordo frontalmente disso. Ele, obviamente, sai imediatamente da função e vai trabalhar para que operações como a Lava Jato continuem com muita força e alguns já estão dizendo que estão com bastante medo em Brasília. Eu queria responder aquele do Estado. Então, rapidinho, porque eu tenho aqui alguns comentários e quero mudar ainda, ouvir a opinião de vocês sobre o outro tema. Só para ficar claro, o Estado não tem recurso. Todo recurso é pago pelos pagadores de impostos, não tem jeito. E eu acho que tem um problema sério a nossa Constituição. A nossa Constituição ela só dá 3 deveres para a gente, tá, Tadã? Votar, se alistar para os homens e pagar impostos. São os únicos 3 deveres. Todo o resto é direito. Né? E é um absurdo completo, porque quando o Estado diz que é responsável por tudo, ele tira a responsabilidade das pessoas e, por sua vez, tira a sua liberdade. Na minha visão, nós deveríamos ampliar o aspecto de responsabilidade, tornando as pessoas responsáveis, e o Estado, obviamente, sendo cada vez menos responsável e, portanto, passando a ter cada vez mais liberdade com responsabilidade, até porque uma coisa não vive sem a outra. Tá certo. Aqui o nosso ouvinte Inácio Neto diz assim: Rodrigo Moro é impagável, Plínio. Ele adorou essa daí. Foi sem querer, mas ainda bem que o Rodrigo não se ofendeu. Se fosse o contrário, você não gostaria, né, Plínio? Com certeza. O nosso ouvinte aqui, Otton Fernandes, advogado. Plínio, você acha que o juiz Sérgio Moro aceitou o cargo por vaidade pessoal, com garantia de uma futura indicação ao STF, ou aceitou por patriotismo, pelo combate à corrupção e um tanto de altruísmo, uma vez que vai se deixar a carreira estável na magistratura federal? Bom, é óbvio que a gente não pode dizer que ele aceitou só pelo fato de ter o ego bastante grande, que parece que tem, mas não dá para fazer uma avaliação assim vamos ver o que vai acontecer. Né? E acho que a gente tem que esperar para avaliar. Eu só acho que é um equívoco um juiz agir dessa maneira no decorrer de todo o processo que ele fez, que foi um processo
de certa forma, político, né? Não estou dizendo a condenação, mas que envolveu questões políticas muito sérias, e, de repente, a mulher dele, obviamente a mulher dele é outra pessoa, né? Mas fez campanha pelo Bolsonaro no Facebook dela, e, de repente, o cara... O próprio Mourão disse que ele se reuniu durante a campanha com o Bolsonaro, houve contato, pelo menos. O Sérgio Moro com o Bolsonaro, houve contato. Moro, não, foi isso tá o Sérgio Moro. Então, eu acho que eu acho que não é bom para isso, né? Não é bom nem para Lava Jato, e não sei como é que vai ser. Aliás, é uma outra questão, como é que fica a Lava Jato, né? Pois é. A Lava Jato tem juízes brilhantes abaixo do Moro, né? O Marcelo Bretas no Rio de Janeiro, a juíza Gabriela Hart, né? Uma mulher, né? Vamos valorizar ainda mais, uma mulher vai ficar à frente do sistema. Estamos encerrando aqui o programa. Tem um outro comentário aqui do Otton Fernandes, também o mesmo ouvinte, advogado, que era muito legal. Gostaria de perguntar aos debatedores como será possível aplicar uma política econômica pela cartilha ultraliberal de Paulo Guedes, sem, no entanto, esquecer de resguardar direitos fundamentais e sociais. O que Donald Trump quis dizer quando ofereceu apoio militar ao recém-eleito Jair Bolsonaro. Pena que não temos tempo para responder. 15 segundos. Toda vida que eu ouço ultra e neo, eu só penso no Ultraman e no neoliberal. Não existe ultraliberal, existe liberal. Vamos parar com esse negócio de chamar de extrema esquerda, extrema direita, é liberal. Esse adjetivo é completamente... Tá rindo. É equivocado. Mas tá vendo pelo Facebook, eu tô rindo porque parece o Ultraman. Eu tô rindo porque se você perguntasse para qualquer direitista, pessoa da direita, 2 anos atrás, ele ia dizer, não, acabou esse negócio de direita e esquerda, agora o cara bate no peito e diz, eu sou de direita. Ora, o que mudou então de lá para cá? Não, mas não é isso que eu tô dizendo. Não, eu sei que você não está dizendo. E obviamente que existe gente de extrema direita, e o Bolsonaro pode ser classificado como uma pessoa de extrema direita pelo comportamento, pelas palavras e pelos atos dele. Ultradireita, extrema direita. Eu não chamo de ultradireita, eu chamo de extrema direita. Aí pode chamar de extrema esquerda. Com características fascistoides. É a coisa, você pode chamar de extrema esquerda. Ok, estamos chegando ao final do programa. Muito bem, muito obrigado, Rodrigo Marinho, muito obrigado, Plínio Bortolotti, muito obrigado a vocês, ouvintes da Rádio Povo CBN. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência, no AM 1010, Trem Bala. No FM 95.5, repórter CBN, em seguida CBN Brasil. Até amanhã!